Oi, meus amores, boa tarde. Nós vamos hoje prosseguir com o conteúdo de história. Eu espero que vocês tenham assistido a aula passada, né, que falava da história do Brasil, período pré-colonial, porque hoje é o segmento daquela aula, certo? Hoje nós vamos trabalhar com a colonização efetiva do Brasil. Só recapitulando um pouquinho, na aula passada a gente viu a chegada dos portugueses ao nosso território, desde a expansão comercial e marítima, e a gente viu que no primeiro momento o produto, né, explorado pelos portugueses aqui foi o pau-brasil. No início, a mão de obra indígena através do escambo, que era a troca de uma mercadoria por outra. Depois, os indígenas foram escravizados pelos portugueses. E a gente terminou a aula passada, né, refletindo sobre o momento em que os portugueses resolveram colonizar o nosso país. A gente viu, né, que alguns motivos levaram à colonização efetiva do Brasil. Primeiro, a ameaça de perder o território brasileiro para outros povos, como, por exemplo, franceses, ingleses, que vinham explorar, né, o pau-brasil. E também a gente viu que o comércio das especiarias, que até então dava muita riqueza e lucro a Portugal, estava em declínio. Então, vamos colonizar. Vamos efetivamente povoar e explorar aquela região de uma outra forma, para além do pau-brasil. Então, é sobre isso que nós vamos discutir na aula de hoje. Quero lembrá-los, vou colocar aqui em tela cheia para vocês visualizarem melhor. Um momento. Esperar carregar. Ok, está carregando aqui. Quero lembrá-los que vocês têm aí as redes sociais que podem me encontrar, certo? Vocês têm aí, ó, vai aparecer um momentinho só. Ó, tanto o Instagram como também o YouTube, carla.ensinar, certo? Vocês podem mandar dúvidas, sugestões através dessas redes sociais. Esse vídeo eu estou postando no YouTube, então abaixo do vídeo tem a parte dos comentários. Você pode deixar o seu comentário no Google Sala de Aula também. Vocês podem estar utilizando para mandar dúvidas, comentários, sugestões, certo? Então, aqui nós vamos trabalhar com a colonização efetiva do Brasil. Lembrando também que tem vários colegas que ainda não estão fazendo parte da sala de aula Google. Por favor, avisem a eles que participem, é importante, certo? Eu sei que tem alguns que não têm realmente a condição, por não ter o aparelho ou não ter a internet disponível, mas tem outros que têm e podem participar. Então, peçam que, por favor, certo, entrem na sala de aula para poder estar acompanhando todo o material. Tem o canal do YouTube também que eles podem estar acessando para assistir às aulas. Tem também o meu Instagram que vocês devem estar acessando para poder ver os materiais que eu estou postando lá, certo? Inclusive, vai ter atividade que a explicação dela vai estar no Instagram, ok? Mas vamos seguir aqui com a colonização do Brasil. Bom, início da nossa colonização, expedição de Martim Afonso de Souza, 1530. Qual era o objetivo da expedição de Martim Afonso de Souza? A gente estudou que algumas expedições, melhor dizendo, foram enviadas para o Brasil, né? Expedições com o objetivo de explorar o litoral, a costa brasileira, expedição com o objetivo de expulsar os corsários daqui, e agora nós vamos para a expedição de Martim Afonso de Souza, que tinha alguns objetivos que nós vamos analisar aqui. Prestem atenção. O objetivo, explorar o litoral brasileiro, ou seja, continuar o nosso processo de exploração do território, defender o território contra as invasões estrangeiras, que nós vimos na aula passada, procurar metais preciosos. Lembrem, a Espanha, Tratado de Tordesilhas, as terras até então divididas entre Portugal e Espanha, a Espanha conseguiu encontrar esses metais preciosos, então o Brasil, né, Portugal, tinha a esperança de também encontrar esses metais preciosos aqui no território brasileiro. Mas, para além disso, olha aqui o ponto-chave: fundar
povoados e verificar a possibilidade de cultivo da cana-de-açúcar. Daqui a pouquinho nós vamos buscar entender por que a cana-de-açúcar. Por que Portugal decidiu o plantio da cana-de-açúcar aqui no Brasil e não qualquer outro produto? Então, para além de explorar, expulsar, o objetivo dessa expedição foi colonizar, iniciar o povoamento das terras brasileiras. Professora, mas não já eram povoadas pelos indígenas? Sim. Mas eu estou falando agora da vinda de portugueses para viver aqui no território brasileiro. Então, em 1532, o nosso primeiro núcleo, né, foi criado, que foi a Vila de São Vicente, certo? Criado por Martim Afonso de Souza. A partir daí, se embora desenvolver a economia brasileira com o cultivo da cana-de-açúcar. Lembrando também a vocês que a exploração, não é, do pau-brasil foi em caráter predatório, certo? E devastou bastante. Então, agora, vamos aqui. Passar aqui. Como iniciar esse processo de exploração agora da cana-de-açúcar, o cultivo da cana-de-açúcar? Então, isso vai se dar através do chamado Pacto Colonial. O Pacto Colonial era um acordo entre metrópole e colônia. Quem era a metrópole? Portugal. Quem era a colônia? Brasil. Então, o Brasil deveria fornecer os gêneros, né, tropicais e, quando encontrado, metais preciosos para a metrópole. Certo? Tudo que saía da colônia tinha que ir diretamente para a metrópole. Em troca, né, a metrópole acabava fornecendo, né, equipamentos manufaturados, né, para a colônia. Então, nós vamos ter aqui na colônia uma economia especializada, que foi o cultivo da cana-de-açúcar, um investimento externo. A Holanda, por exemplo, investiu bastante no cultivo da cana-de-açúcar aqui, né? Financiou, transportou, certo? Então, o dinheiro vindo da Holanda acabou investindo, né? Servindo para Portugal investir nesse processo aqui no Brasil. Era dependente do mercado externo e, na colônia, foi utilizada a mão de obra compulsória, certo? E aí nós vamos ver a alteração, né, da mão de obra indígena para a mão de obra do negro escravizado. Então, vamos lá. Economia açucareira. Por quê? Por que a escolha da cana-de-açúcar? Primeiro, a disponibilidade de terra, que isso tinha, né, de sobra aqui no nosso território, no litoral brasileiro. O valor do produto elevado na Europa, então era um produto de bastante aceitação na Europa. Fora isso, o Brasil tinha o quê? Solo e clima favoráveis ao cultivo da cana-de-açúcar. Então, a escolha foi definida. Vamos plantar cana-de-açúcar, vamos produzir açúcar. E aí, como? E aí acaba sendo implantado aqui o sistema de plantation. Era baseado em que o sistema de plantation? Latifúndio, escravidão, monocultura e exportação. Latifúndio, a grande propriedade. Escravidão, com o passar do tempo, a mão de obra indígena acabou sendo substituída pela mão de obra do negro, escravizado. Depois nós vamos debater um pouco o porquê dessa substituição. A monocultura, ou seja, o cultivo de um produto, que foi a cana-de-açúcar. A professora, então, só produzia, tinha outros gêneros, mas era para abastecer o mercado interno, certo? Produto realmente para exportar, para gerar lucro, foi, a princípio, a cana-de-açúcar. Então, era um produto para exportação. E aí, né, vocês têm aí as principais regiões produtoras, né, da cana-de-açúcar. O litoral da Bahia e Pernambuco. Vejam aí, ó. Aqui vocês têm imagens que representam, né, o cultivo da cana-de-açúcar. Tinha um moinho, ó. Aí você já tem uma imagem que representa a mão de obra do negro escravizado nos engenhos. E, com o objetivo de colonizar o nosso território, como o território
tinha uma proporção grande, foi instituído aqui as chamadas capitanias hereditárias. O que era isso, professora? Lotes de terras. 15 lotes de terras, no qual o território brasileiro foi dividido. Cada lote foi entregue a um capitão donatário. O que eu estou dizendo com isso? Que as capitanias hereditárias descentralizaram o poder. Porque cada donatário comandava a sua capitania. Era uma forma de defender, povoar e produzir. Olhem aí as capitanias hereditárias. Ok? Porém, todas prosperaram, professora? Deu certo? Não. 2 ou 3 capitanias prosperaram. Vocês podem encontrar fontes que vão afirmar que apenas São Vicente e Pernambuco conseguiram prosperar, e outras fontes vão também colocar aí a capitania da Bahia, certo? Mas por que, professora? Somente essas capitanias prosperaram. Vocês vão ver daqui a pouquinho o que foi que aconteceu. Então, vejam, as capitanias hereditárias, né, o rei de Portugal cedia, né, as capitanias para os capitães donatários, que eles tinham direito à posse da terra em caráter hereditário. Só que esse capitão donatário, ele tinha direitos e deveres. Aqui está exemplificando alguns. Direitos: cobrar impostos, distribuir sesmarias, que eram terras, aplicar a justiça, explorar as terras. Deveres: qual era o dever de um indivíduo que recebia uma capitania dessa? Povoar, que é fundar vilas, abrir estradas, defender o território e fazer produzir, fazer prosperar. E por quê? Somente aquelas que foram citadas por mim prosperaram. Primeiro, a falta de recursos de muitos donatários, a vastidão do território, que dificultava a comunicação e a defesa. Algumas capitanias foram atacadas, inclusive por indígenas. Obstáculos naturais, a indisciplina de alguns colonos e a hostilidade indígena. Como eu disse a vocês, nem todos aceitaram o domínio, né, da região. Então, muitas acabaram, ou a grande maioria, não deu certo. É aí, então, que o rei de Portugal decide que é hora de mudar. Vamos mudar esse sistema. Mudar como? Criando o chamado governo geral. Tinha colocado uma imagem aqui, acho que acabou não salvando. Como, professora? Vamos centralizar a administração. Se esse poder político descentralizado não está dando certo, a gente precisa tomar uma outra atitude. Certo? Então, vamos centralizar o poder. Então o sistema de governo geral acabou com o sistema de capitanias hereditárias? Não. As capitanias continuaram existindo, mas agora também existia um governador geral para melhor administrar, melhor centralizar o poder. E também nós tínhamos as chamadas câmaras municipais, que foram criadas. Quais eram as atribuições das câmaras municipais? Regulamentar as construções dos vilarejos e a limpeza das vias públicas. Fixação de penas para quem faltasse às procissões. Olha só, a questão da Igreja Católica foi extremamente importante nessa época, né, colonial. Vocês vão entender um pouco mais à frente. Controlar pesos e medidas. E a prisão daqueles que fossem acusados de perturbar a ordem pública. Até hoje existe, né, a Câmara Municipal. E aí, aí a charge que eu falei, deixei para colocar depois. Não podemos errar novamente, ou os brasileiros vão acabar falando francês. Projeto governador geral. Que é isso, professora? Não podemos errar, senão vão acabar falando francês? Pois é. O que estava acontecendo? Mais um motivo para centralizar o poder e tentar resolver a situação. Os franceses estavam invadindo novamente o território brasileiro e chegaram a criar, a chamada França Antártica, no Rio de Janeiro, e a França Equinocial, no Maranhão. A do Rio de Janeiro, né? Região criada, fundada pelos franceses, durou de 55 a 67. Foi invadida, né, por um francês, vocês têm aí.
servia de abrigo para os calvinistas, receberam ajuda dos tamoios, né, grupo indígena. Com o tempo, eles acabaram perdendo o apoio, os franceses perderam, né, o apoio do grupo indígena e eles acabaram sendo expulsos aí do Rio de Janeiro em 67. E no Maranhão, fundaram São Luís, que até hoje, né, capital do Maranhão, e em 1615 eles acabaram expulsos. Então, os portugueses pensaram, a gente precisa fazer alguma coisa. Já pensou perdermos aquele território para os franceses? E aí, ó, aqui nós temos alguns governadores gerais. Tomé de Souza, Duarte da Costa, Mendes Sá. Não vou abordar o que cada um deles, né, buscou fazer na aula de hoje, porque senão vai ficar muito extenso, muita informação para vocês, certo? Então, quem não assistiu a aula passada, por favor, assista. E qualquer dúvida na aula de hoje, vocês podem estar me mandando. Vou colocar para vocês também qual é a atividade que deve ser feita a partir do que foi explicado agora. Beijo, fiquem bem e se cuidem.